Olha, presta muita atenção aqui, tá? Tá confirmado que hoje tem título que paga IPCA, mais 11% ao ano sendo vendido. E a pergunta é, será que essa é a melhor oportunidade da década em renda fixa? Essa pergunta é pertinente, eu sei que muitos investidores fazem ela desde que o IPCA passou a oferecer um retorno de 6% ao ano, depois passou a 7, a 7,6, a 8, e agora a gente vê ativos rendendo IPCA mais 1. Agora você tem que se fazer algumas perguntas, tá? Para saber se isso é oportunidade ou não. A primeira, que título é esse que está oferecendo tanto rendimento? Quais são os riscos que existem nesse título? Será que ele se trata de uma ótima oportunidade pela taxa de retorno? Será que vale a pena você vender aquele seu título IPCA mais 6 para comprar esse IPCA mais 11? Vale a pena investir mesmo nesse título? Porque tem um risco escondido, nem todo mundo vê, e que pode fazer perder dinheiro. A gente vai te revelar nesse vídeo aqui qual risco é esse. Uma aula que o Felipe Almeida, meu sócio aqui, preparou para todos os clubistas. Se você gostar, deixa o dedo no like e segue aqui conosco. Boa, vamos lá, e realmente não é de hoje que a gente está encontrando essas taxas de IPCA mais meio absurdas, assim, que é raro da gente ver. Agora, será que é porque essas taxas estão muito altas que elas são o melhor caminho para quem está olhando para renda fixa, por exemplo? Porque a verdade é que elas têm batido recorde desde o ano passado com as taxas mais altas da década. E para refrescar a memória de todo mundo, se a gente pega um recorte de 10 anos para trás no Brasil, o que a gente estava vivendo naquela época era o auge de uma crise fiscal que a gente teve por aqui. Inclusive, onde a taxa de juros Selic, naquele momento, estava exatamente no que a gente tem de Selic atualmente, os 14,25. Ora, isso por si só já puxava também os títulos de renda fixa com rentabilidade maior naquela época. Só que quando a gente olha para o IPCA de forma isolada, a gente tinha inflações chegando a bater mais de 10% naquele momento. Enquanto que quando a gente olha para o momento atual, a gente vê um IPCA bem diferente, praticamente metade do que foi naquela crise. Então qual é a diferença aqui? Por que os títulos de Tesouro IPCA+, estão batendo recordes agora, sendo que a inflação que a gente vive atualmente é menor do que já foi no passado? Ora, o primeiro insight que a gente tira daqui é que não necessariamente a medida do IPCA é o que vai dar o tom ali de quanto é que os títulos de renda fixa IPCA+ vão estar pagando. Além disso, se a gente olha para as próprias medidas de inflação do país, a gente encontra divergência a depender do ângulo que você prefere olhar. Como, por exemplo, quando a gente compara o IPCA com o IPGF, que basicamente vai diferenciar a medida de inflação média sentida pelo Brasil como um todo, que é o IPCA, com a inflação percebida por famílias de até 5 salários mínimos, que é o caso do IPGF. E nesse momento a gente vê uma distorção entre os dois, onde o IPGF está em mais de 6,5%. Ou seja, a depender do ângulo, a gente tem uma inflação aqui no Brasil que está ali em torno de 6%, olhando essas duas métricas, o que é mais baixo do que a gente tinha há 10 anos atrás. Beleza, por essa ótica a gente tem um cenário diferente. Agora, quando a gente compara a inflação atual do nosso país com a meta de inflação, que é o que a gente realmente queria ter, o que a gente vai ver é que lá em 2016 a gente tinha uma meta de inflação de 4,5%, que foi baixando gradativamente nos últimos anos, chegando no que a gente tem hoje, de meta de inflação em 3%. Ou seja, se a gente for avaliar em termos de desvio percentual para a meta, aí a gente começa a ter algo mais parecido no cenário anterior com o que a gente tem atualmente. Felipe, mas por que a gente começou a falar de meta de inflação atual com a do período anterior? Sendo que a gente está falando, na verdade, de renda fixa e IPCA. Só que é justamente aqui que a gente encontra as respostas do porquê que essas taxas estão mais altas nas rendas fixas de inflação como um todo. Ora, pensa comigo, se a gente tem a figura do Banco Central no Brasil e no mundo como um todo, a principal função desse Banco Central é controlar a inflação, é manter o poder de compra de uma moeda ao longo do tempo. No momento que ele vê que as coisas não estão como ele queria, ou seja, a inflação está acima do que ele desejava realmente, ele vai encontrar mecanismos para puxar essa inflação de volta. E é justamente aqui que a gente encontra a alta dos juros do nosso país. Só que isso aqui provavelmente você já sabe, os juros já vem aumentando nos últimos anos. Agora que ele bateu 14,25, mas já estava acima dos 10. A grande questão que fez com que as taxas da renda fixa subissem ainda mais é que, apesar dos juros terem sido elevados, vários outros riscos no Brasil juntos fizeram com que ainda assim a expectativa de inflação fosse com que ela não estivesse controlada ainda. E isso quer dizer que o investidor, tanto nós, pessoas físicas que moramos aqui no Brasil, quanto o investidor externo, ele olhe para o Brasil na hora de investir na renda fixa, por exemplo, e ele não sinta 100% de segurança na hora de colocar o dinheiro dele aqui. Ora, por que alguém estaria investindo no Brasil se ele pode investir nos Estados Unidos, se ele pode investir num país da Europa ou em outros países desenvolvidos? A única razão para um investidor continuar colocando o dinheiro aqui, sejamos nós ou algum investidor internacional, é porque a taxa de retorno dele vai ser maior por causa do risco maior do país. E é exatamente isso que a gente vê desenhado num gráfico que mostra a curva de juros futuro do Brasil. Ou seja, a expectativa que o mercado tem de quanto é que os juros vai estar nos próximos anos. E isso tem total relação tanto com a inflação atual quanto com a percepção de risco que o Brasil está tendo no momento. Ou seja, é natural que quanto maior o risco, maior seja o prêmio de retorno exigido pelos investidores. E aqui a gente encontra a questão-chave, olhando pela ótica do mercado financeiro, dos investidores, do porquê que essas taxas estão mais altas. Ah, Felipe, mas
Mas o cenário no Brasil nunca foi lá tão controlado assim. Sempre teve um risco um pouco maior. E isso também é verdade. E é por isso que tem gestora de investimentos, por exemplo, como a própria Sparta, que transformou um lema que era original do Warren Buffett, onde ele dizia Never bet against America. Ou seja, nunca aposte contra o mercado americano. E aí no Brasil isso foi transformado para Never bet against IMAB5. Ou seja, nunca aposte contra o retorno do principal índice de inflação que a gente tem aqui no Brasil. E aí se a gente olha para os históricos de rentabilidade do IMAB5, aqui no caso o IMAB5+, que é como se fosse uma cesta dos ativos do Tesouro IPCA+, de prazo acima de 5 anos, ou seja, prazos mais longos, o que a gente vê é uma rentabilidade desses títulos que consegue bater com certa facilidade ali o próprio CDI nos últimos mais de 10 anos. Então é por isso que é natural o investidor brasileiro ter certa afeição com o investimento em títulos IPCA+. Inclusive a gente aqui no Clube do Valor prefere essa classe de ativos dentro da renda fixa na hora de fazer a alocação. Eu vou te mostrar isso mais pra frente. E aí aqui você pode pensar, Tá, Felipe, então a gente tá entendendo ali que títulos IPCA+, são dos melhores na renda fixa. Se a gente encontra um pagando o IPCA mais 11, então é a oportunidade do ano, vamos colocar dinheiro nele. e a gente vai falar exatamente sobre isso olhando qual é esse título que está pagando uma taxa como essa. Só que também é meu compromisso como educador financeiro, sócio da segunda maior consultoria de investimentos do Brasil, que eu preciso te alertar que existem dois grandes erros na cabeça dos investidores na hora de tomar essa decisão de comprar IPCA+. O primeiro deles é achar que porque você está comprando renda fixa, é só escolher a taxa mais alta e é isso. O que leva ao segundo erro, que é achar que na renda fixa não tem risco, tá tranquilo. Só que o que acontece na prática é o que eu tô te mostrando aqui na tela. Investidores que têm muita renda fixa em carteira, mas alocam esses ativos de forma desordenada e completamente sem estratégia. Quando, na verdade, o que a gente costuma fazer em carteiras de investimentos como essa é ter um desenho de carteira ideal para ter um norte de quais ativos você vai comprar, quais você vai vender e como fazer isso. E principalmente de como saber exatamente a hora certa de comprar mais renda fixa e IPCA+, por exemplo. E sendo bem franco contigo, com quase 10 anos no mercado financeiro, eu só encontrei essa clareza de tomada de decisão de investimentos quando eu passei a sistematizar a minha carteira de investimentos também, que é exatamente o processo que a gente faz para todos os nossos clientes aqui do Clube do Valor e que nos fez, inclusive, nos tornar a segunda maior consultoria de investimentos do Brasil, segundo a XP Investimentos. Eu tô te dizendo isso porque se você quiser a nossa ajuda diretamente para te ajudar a investir melhor, a gente abriu mais algumas vagas da nossa sessão de consultoria gratuita, um espaço onde a gente vai designar um dos nossos especialistas de investimentos treinado com as nossas filosofias para olhar para o teu caso de forma específica e ver como é que você pode investir com cada vez mais clareza, sempre sabendo qual ativo comprar. Para você participar é só ler esse QR Code que está aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de um ativo de IPCA mais 11, tem outros de IPCA mais 10.4, IPCA mais 10.2, IPCA mais quase 10. E eu sei que muita gente nessa hora vai olhar para isso e vai pensar, poxa, Felipe, eu tenho um título de renda fixa pagando menos, um IPCA mais 6, um IPCA mais 7. Será que faz sentido eu vender para trocar por um título de rentabilidade maior? E eu imagino que a maioria de vocês já pensou sobre isso. Comenta comigo aqui embaixo, você ficou com vontade já de trocar alguma renda fixa que você tem ou de pegar uma renda fixa pagando ainda mais para colocar no lugar de algum outro ativo na tua carteira? Me conta nos comentários. Apesar desse pensamento fazer algum sentido lógico, né? Você vai trocar uma taxa por uma taxa melhor. Na prática, ele não é tão eficiente assim. Isso acontece porque todas as vezes que você está vendendo um título antes do vencimento que tinha uma taxa pré-acordada mais baixa, você vai sair no que a gente chama de marcação ao mercado negativo. Basta a gente olhar para o exemplo do Tesouro IPCA+, que nos últimos tempos teve uma variação de taxa parecida com essa que eu estou te mostrando. Foi de 6 para 5, depois para 7% ao ano. E enquanto isso, o preço do título variou junto. Teve gente que comprou lá atrás que está numa rentabilidade negativa nesse momento, por exemplo. Isso aqui parece muito mais um gráfico de uma ação do que de uma renda fixa. Ou seja, no momento em que você está pensando de vender um título que você tem a uma taxa mais baixa que você comprou no passado, na verdade você vai vender no prejuízo. E esse movimento de vender no prejuízo somente para comprar um outro título com a rentabilidade mais alta agora, ele não compensa na tua carteira. Então não, na grande maioria das vezes, não vai fazer sentido pensar desse jeito. Ah, Felipe, mas se eu trocar um IPCA mais 7 por um IPCA mais 11, isso sim vai compensar. E aqui entra um segundo erro que muita gente cai na hora de ver um título de renda fixa pagando tanto assim, que é trocar uma renda fixa que é mais segura por uma outra que é mais arriscada. E isso acontece dessa forma aqui na renda fixa, ó. Quando você muda a pessoa para quem você está emprestando dinheiro. Por exemplo, se a gente estava falando de uma renda fixa IPCA+, do Tesouro Direto, ou seja, onde você está emprestando dinheiro para o governo nacional, ora, isso aqui tem um risco muito menor. Afinal de contas, a chance do governo deixar de te pagar aquele título lá no prazo de vencimento, o chamado risco de crédito, ela é muito mais baixa. Em compensação, se você passa a querer emprestar o teu dinheiro ali na renda fixa para uma empresa privada, através do que se chama de créditos privados, é natural que a chance de uma empresa quebrar e não te pagar aquilo que ela te deve seja muito mais alto do que o risco do governo. Então você está tendo uma disparidade de riscos em ativos diferentes. E quando isso acontece no mercado financeiro, também é muito natural esperar que a rentabilidade dos créditos privados
também seja mais alta, afinal de contas o risco é mais alto. E é exatamente esse o exemplo da renda fixa que a gente está falando nesse vídeo. Perceba que os ativos aqui dessa lista, que eu puxei há poucos dias, na lista de renda fixa lá da corretora XP, é um CRA, onde você vai estar emprestando o seu dinheiro para a empresa fazendão, como fala aqui, ou para Solar Grid, ou para Urba, ou para qualquer uma dessas outras que está aqui. E na prática a gente já percebe que essa rentabilidade é um pouco mais alta. Só que se você já nos acompanha aqui no canal, você deve saber que não é tão simples assim. Você simplesmente aumentar o risco da tua carteira só por causa de uma rentabilidade mais alta. Então não faria sentido trocar um título de IPCA mais 7, por exemplo, por um outro de IPCA mais 11 como esse agora. Ah, Felipe, então tu tá dizendo que também não faz sentido investir em ativos de crédito privado, como CRI e CRAs? E na verdade não, também não é por aí. Isso vai depender muito do teu perfil de risco. Pode ser que você seja um investidor ultra conservador que prefira ir para rendas fixas muito mais conservadoras. Agora, ainda dentro dos investidores que preferem renda fixa, tem aqueles que são um pouco mais arrojados, que gostam de ter alguns títulos com um pouco mais de rentabilidade. O que é que a gente costuma fazer aqui no Clube do Valor? A gente usa sim títulos privados, só que aqueles onde você empresta dinheiro para o banco, também conhecidas como emissões bancárias aqui, ó. E o que a gente percebe aqui é que essa carteira, que é um exemplo real de um investidor aqui do clube, ele tem boa parte da alocação em renda fixa ali garantido pelo FGC. Ou seja, toda pessoa física, ela tem até R$1 milhão da carteira de investimentos dela para emprestar dinheiro para emissores bancários e caso aqueles emissores quebrem, ele ter o dinheiro de volta na sua carteira. Ou seja, o FGC é uma redução natural de risco que dá para fazer numa boa montagem de carteira de investimento. Quando é que o investidor passa a usar um crédito privado como CRI e como CRA? Ora, quando ele passa do limite do FGC, quando ele já chegou na barreira de R$1 milhão. A partir daqui, ele precisa tomar decisões muito relacionadas em termos de risco e retorno. Ou o investidor assume um caráter totalmente conservador e vai para títulos do Tesouro, por exemplo, onde o risco de crédito é muito menor, em compensação as taxas de retorno são mais baixas. Ou ele pode passar a ir para uma seleção mais bem estruturada de créditos privados, que tem sim um risco mais alto, mas sabendo selecionar os melhores ativos ali dentro, você consegue elevar um pouco mais o retorno da tua carteira. Tá, Felipe, então existe uma forma de selecionar bem os ativos de crédito privado para reduzir o risco de crédito. E sim, é exatamente isso que a gente busca fazer aqui no clube. É isso que eu vou te mostrar nessa tabela que tá aqui, até porque eu sei que isso pode ser uma mudança na forma de encarar a renda fixa para boa parte dos investidores. Só que também existem 3 mudanças principais que todo investidor tem que fazer caso ele queira dobrar o potencial de retorno da sua carteira de investimentos. Foram as mesmas 3 mudanças que já fizeram isso com boa parte dos nossos clientes aqui do Clube do Valor. E o mais legal é que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai te mostrar como colocar em prática cada uma dessas mudanças na tua própria carteira de investimentos ainda esse ano, no dia 28 de abril às 19 horas, aqui no canal do Clube do Valor de forma 100% gratuita. Para você se inscrever e participar desse momento, é só clicar no link na descrição do vídeo. Beleza, e na hora de investir em créditos privados, coisa mais importante que o investidor precisa fazer é entender se aquela empresa que ele está emprestando dinheiro, ela realmente está bem das pernas, se ela consegue sustentar aquele crédito ao longo do prazo. E é óbvio que isso é um trabalho mais chato. A forma que a gente utiliza isso aqui no Clube do Valor é através de desenvolvimento de estratégias completamente sistemáticas e racionais para encontrar um ativo que faz sentido ou não. E nesse processo faz parte passar por algum dos indicadores financeiros principais da empresa, como a dívida líquida sobre a geração de caixa e o fluxo financeiro comparado com a dívida. Tudo isso através de uma metodologia que a gente se inspirou na Standard & Poor's, que é uma das principais agências de rating do mundo. E aí depois de aplicar esses critérios em todo o mercado de crédito privado, a gente chega em um resultado de empresas que são ok para investir, outras que não têm indicação de investimentos, elas são neutras, ou seja, elas não seriam seguras para compra, assim como outras empresas que ficam no vermelho nessa avaliação, mostrando que aquela empresa ali não faz sentido para quem está pensando em crédito privado. Inclusive, esse último é o caso da empresa Fazendão, que é aquele CRA de IPCA mais 11 que a gente falou. Através da nossa avaliação de crédito, essa não é uma empresa que faria sentido para pensar em incluir um crédito privado na carteira. Perceba que dessa forma a tomada de decisão fica muito mais racional e não é só por causa da taxa que você vai olhar para um título para inserir na tua carteira. E se você quiser conhecer mais desse processo, entender ainda mais como é que a gente monta uma carteira de investimentos e como é que a gente pode te ajudar com isso, tem o link da consultoria gratuita que eu deixei para você aqui embaixo. Agora eu quero te ouvir nos comentários. Me conta o que é que você achou desse vídeo. Ele agregou valor para você? Teve alguma nova informação que você tirou de insight aqui? Deixa a gente saber aqui nos comentários, que isso guia muito a forma como a gente traz conteúdo para você. E se você quiser saber na prática como montar uma carteira de investimentos mesmo que você esteja no zero, aí eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes. Eu vou estar te esperando por lá.